Você já usou a fotografia para expressar o que você vê? Todos temos uma forma única de olhar o mundo. Com uma câmera na mão, podemos compartilhar e entender diversas interpretações do mundo à nossa volta. E para conversarmos sobre isso, eu, Charlie Tecchio, E eu, Tânia Buchmann, te apresentamos o Sobre Olhares, o podcast de fotografia do Centro Europeu. aqui nós vamos conversar com profissionais notáveis da área e compartilhar experiências, histórias, conhecimento e, sobretudo, diferentes olhares. Vem com a gente! Olá, eu sou a Charlie, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast sobre fotografia, o Sobre Olhares. Né, Tânia? É verdade. É tão bom ter convidados interessantes e é o que mais a gente tem aqui. Então, hoje nós temos aqui o fotógrafo Fábio Quero. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. O prazer é meu. É uma honra para nós sempre ter pessoas legais como você e que tenham uma história linda que envolva fotografia. Bacana. Bom, hoje vamos de conversa de fotografia, que a gente gosta muito de falar, de fotografia feminina, mas antes a gente quer saber um pouco quem é esse cara. Quem é o Fábio Quero? Quem é? Quem é você? Você sabe que eu acho... O que você isso, que horas você dorme. Eu acho que é legal ele se apresentar hoje, né? É legal falar um pouquinho de você e também, né, Fábio? Porque você tem uma trajetória bem interessante de mudança de carreira. Eu acho Sim. que é inspirador para Transição. muita gente, né? Que às vezes nunca imaginou, nossa, fotografia pode ser um hobby, mas fotografia pode ser uma profissão, e ainda mais quando você muda essa carreira, né? Eu mudei de carreira relativamente, não tarde, né, mas depois dos 45 mais ou menos, então... Que às vezes a pessoa fala, nossa, 40 anos minha vida acabou, né? Exatamente, já estou um senhor A em gente reta é, final vou da vida. esperar. A gente que dá aula, né? Nós, aliás, o Fábio é professor do Centro Europeu, que para nós também é muito legal. É um dos, como a gente fala, time de futebol, é um dos mais novos contratados, né? Enfim, mas faz parte do nosso time. Sim. Você sabe que eu acho legal, bom, você é carioca, pelo sotaque já deu pra ver, mas Sim. as pessoas que estão nos ouvindo não conhecem muito. Você, conte pra nós então, nasceu aí? Eu nasci no Rio, morei praticamente minha vida inteira no Rio, e a fotografia ela teve na minha vida desde muito pequenininho, criança. O meu avô é jornalista e fotógrafo, eu tenho um tio que já faleceu, mas também era fotógrafo, então eu sempre fui cercado pela fotografia. A minha família, pelos dois lados de pai e mãe, elas vêm de belas artes e de atividades físicas. Então meu avô e minha avó estudaram em belas artes, meu pai também, artista plástico. Eu desenho muito bem, desenho desde muito cedo. E a gente não sabia disso. Então foram coisas que me seguiram a vida inteira: a fotografia, o desenho e a atividade física. E tem uma história engraçada que a minha família, por parte de pai, construiu algumas das primeiras casas de Ipanema. Ipanema, no Rio, era um areal. Então construíram uma vila de 7 casas, das primeiras de Ipanema, e isso tudo foi documentado por fotografias muito antigas, né? Isso foi doado para o governo do estado. Então, para você ver como é que a fotografia está enraizada ali na... Que honra, né? Que orgulho isso, nossa. Foi bem bacana. Meu avô, por exemplo, chamava Ilen Kerr, também não é falecido. Como que é o nome dele? Ilen Kerr, ele foi a primeira pessoa a ir para a Amazônia para fotografar os botos debaixo d'água. Nossa, gente, tem muita história de fotógrafo, né? Então, que legados lindos. E eu nunca pensei em trabalhar com fotografia até, vou chegar nessa parte, mas até os 40 e muitos anos. Então eu, quando saí do colégio, já tinha câmera, já gostava de fazer os meus cliques, era claro, analógico e tudo, mas era hobby. Eu saí do colégio e fui fazer arquitetura por causa do desenho, e eu também gostava muito da área arquitetônica e tudo. E com 2 anos de faculdade eu vi que não era aquilo que eu não queria. Eu era ótimo para desenhar, mas na hora de fazer as maquetes e tudo, não tinha nada de computador, era tudo à mão livre. Então na faculdade, na aula de desenho, tinha reunião dos professores para falar dos meus desenhos,
que eram incríveis, mas chegava na hora de construir as maquetes, eu detestava, então eram os extremos. Sim, muito bom ou muito ruim. Exatamente. E aí eu estudava no FRJ, que na época era mais difícil, a Federal do Rio de Janeiro, era mais difícil de passar e tudo. Eu simplesmente saí pela porta e falei, não quero, não volto mais, e nem tranquei matrícula nem nada. Fui embora. 2 anos você chegou a fazer? Cheguei a fazer 2 anos e fiquei meio perdidão, não sabia o que fazer. Aí trabalhei um tempo em loja para fazer, voltei pro Rio. Fiz um monte de trabalho de todos os jeitos, fiz figuração de novela, essas coisas assim bem que não tinham nada a ver comigo, que eu detesto aparecer em foto, em câmera. Exatamente, era uma curtição para a idade, 20 e poucos anos, então estava valendo. E apesar de eu ter começado muito novo a fazer atividades físicas por causa da família também que vinha, eu comecei a correr e a pedalar com 12 anos de idade, comecei musculação muito novinho também. Também não era minha ideia trabalhar com isso. A minha mãe era formada em educação física, o meu irmão, eu sou o mais velho de 3, do meio também já trabalhava com educação física, e eu ainda meio perdido tive uma oportunidade de dar uma aula de spinning. O spinning estava chegando nas academias no Rio de Janeiro, era uma coisa super nova, e como eu já pedalava em grupos há muitos anos na rua, e os professores que começaram a dar aula de spinning foram essas pessoas que se pedalavam na rua, mas não eram formados, não eram nada, era uma coisa que nem o marombeiro, o fisiculturista dava aula de musculação, nem era regulamentada a profissão de educação física ainda. Então eu comecei a ter algumas oportunidades de trabalhar, dando aula de ciclismo, e aquilo assim, minha primeira aula da vida foi como se eu tivesse feito aquilo na minha vida inteira. Eu entrei na sala de aula, eram 2 aulas seguidas, e eu ficava só uma semana substituindo o professor. Exatamente, eu dei a primeira aula, saiu a turma, quando começou a segunda aula, acabou essa turma, já tinha um abaixo-assinado da primeira turma para eu pegar o horário. Na primeira aula da vida. E aí no segundo dia, eram só 3 dias, no segundo dia eu tive o convite dessa academia e um convite de uma outra academia que o professor de localizada escutou que a minha aula era maravilhosa, então em 2 dias que eu dei aula, eu tive dois convites de academia. 20, quase 30 anos, porque eu já fiquei nessa meio perdido durante um tempo, então demorei um pouco a entrar na educação física. Algo assim, né? Isso sim é um sinal. Né? Sim, exatamente. Caiu, assim, foi meio que caiu do céu, porque eu não procurei, o negócio apareceu para mim, mas eu acredito assim que não existe muita sorte, quer dizer, existe uma pitada de sorte, mas não adianta nada se você não está preparado, se você não se dedica, né? Picasso falava isso. Então acho que é bem por aí. Eu tinha condição de fazer aquilo e depois eu me preparei mais ainda. Então eu trabalhei com ciclismo, corrida e musculação durante quase 20 anos. Mas em paralelo, e a fotografia estava sempre presente, algumas vezes mais forte, outras vezes menos, dependendo da intensidade de trabalho que eu tinha. E eu ainda treinava e competia e tinha um volume muito grande de coisas para fazer. Então, às vezes estava mais presente, normalmente era muito em viagem. Eu ia perguntar, que tipo de foto que você fazia? Como eu sempre gostei muito de viajar, o que eu fazia no início era a fotografia de viagem urbana, street. E demorou um pouco para eu começar a fotografar pessoas. Fotografava pessoas no contexto da rua, no contexto de street ali. E só uma pergunta que me veio agora na cabeça. Tudo muito empírico, você não tinha... Eu fiz cursos, adolescente eu fiz cursos de fotografia, cursos assim de 2 dias, de fotografia preto e branco, de alguma coisa assim, as coisas bem básicas. Era curioso, né? Porque eu gostava, exatamente, não tinha YouTube para você, que nem hoje em dia qualquer um entra no YouTube e aprende qualquer coisa. Também, exatamente, então fazia uns cursos, mas era basicamente eu me virando ali. E não tinha muita preocupação com a técnica. Eu sempre tive um olhar muito bom, acho que o desenho me ajudou muito, a arquitetura também me ajudou muito. E eu sempre tive o olhar, acho que de vivenciar a família e tudo. Você sabia o que você queria. Exatamente. Então eu conseguia visualizar e executar o que eu queria, mas eu não me preocupava muito com a parte técnica. E aí em 2016, uma conhecida minha da época da arquitetura, eu morava no Rio ainda e ela era de São Paulo. Ela me mandou uma mensagem, me ligou na verdade e falou: Fábio, apareceu um trabalho para fotografar moda aqui em São Paulo, é um trabalho enorme,
A gente está procurando fotógrafo e eu pensei em você. Eu sei que você nunca fez um trabalho assim. Aí deu frio na barriga? Não me deu frio na barriga. Sério? Foi que nem na educação física. Eu cheguei e fui, era assim. É que você estava flutuando já, né? Eu sempre fui muito aberto às coisas. Eu dificilmente alguma coisa me impede de eu ter medo e fazer. Mas você eu sempre nunca tinha pessoas, não, assim, te fotografava um evento de academia, então eu sabia mais ou menos. Ou então fotografava, era mais ou menos assim. E aí eu fui para São Paulo, tinha um produtor do SBT, um produtor da Record, um hangar com helicóptero, um monte de modelo, o negócio era gigantesco. E foi a mesma coisa com a educação física, parecia que eu tinha feito aquilo a minha vida inteira. Que legal. Fiz. Quando acabou, foram 3 dias de trabalho. Quando acabou o trabalho, a galera enlouqueceu. Falou, Fábio, muda para São Paulo, larga tudo e vem trabalhar com isso aqui. Claro. Eram quase 20 anos de educação física, filho, um monte de coisa. Dá uma certa preocupação de abandonar uma coisa certa. Exatamente. Então, esse processo não é que foi lento, mas foi de forma segura. Isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi em 2016. Então, 2016, 2017, 2018 teve esse processo de eu cada vez mais fotografar e primeiro era Mas moda. aí você não foi moral, você fazia ponte aérea? Fazia ponte aérea. Tá. E eu ainda dava muita aula, mas aí, por exemplo, um aluno de personal para de fazer aula. Então, eu não queria mais pegar aluno de personal, não queria substituir o aluno para ter tempo de fotografar. E aí, ao mesmo tempo, eu não tinha o tempo suficiente para fotografar, para me sustentar. Então, eu fui nessa né? Claro. E aí chegou um determinado momento que eu senti a necessidade de investir em equipamento melhor. Eu tinha equipamento assim, bom, mas básico. O meu computador demorava muito para editar, era tudo muito ainda... Não era precário, era um equipamento bom, mas era... Sim, entrada. Exatamente, equipamento de entrada, como acho que a maioria das pessoas começam, né? Assim, Isso é muito legal de falar, porque mostra até, aproveitando isso, a gente... Quando está dando aula, os alunos às vezes dizem pra gente, mas essa foto tá demais, mas também com essa câmera. Não só aluno, Quando né? a gente está fazendo ensaio, é isso. Essa câmera é maravilhosa, claro. né? E mudando até de câmera, vamos supor assim, às vezes você vê um cara e fala assim, essa foto de celular, né? Mas também, olha, o celular do cara, eu vou ter que trocar o meu. A culpa do celular. Não, é um celularzinho, ou é uma câmera super de entrada, básica, ou fez com filme, sei lá, né? Mas enfim, daí... E aí eu fui para Nova York e isso foi a chave de mudança para trocar o equipamento, para comprar um equipamento melhor. E lá em Nova York eu fotografei uma professora de yoga. Como é que foi a sua entrada em Nova York? Como foi minha entrada? Como é que você chegou para... Ela era brasileira? Ela era brasileira. Tá. Ela era brasileira, mas eu, por exemplo, fotografei, nessa mesma viagem, fotografei uma bailarina russa que morava em Nova York. Legal. Então eu já sabia que eu queria, então mandei mensagem no Instagram. Seus amigos? Vamos fotografar essa professora, foi por acaso. Eu segui ela no Instagram, ela me seguia, a gente nunca tinha se falado. Eu cheguei em Nova York, falei, nossa, vi que você está em Nova York, eu tô indo embora amanhã. Vamos fotografar. Abrimos no Central Park às 6 da manhã. As fotos ficaram incríveis. E quando eu voltei para o Rio, teve uma quantidade muito grande de praticantes de yoga que me chamaram para fotografar. E eu não conhecia nada de yoga, apesar de ter muitos anos de atividade física. Comecei a fotografar e era sempre praia, pôr do sol, nascer do sol, aquela coisa que a galera vê assim, o yoga é zen. É natureza. E aí eu, na minha visão leiga de yoga, eu falei, nossa, eu acho que não é por isso que as pessoas procuram yoga, acho que as pessoas procuram yoga porque a vida é muito louca. E criei um projeto chamado Yoga versus Caos. E quando eu criei esse projeto, fez o sentido, a ideia dele é eu ir para o meio urbano, o mais caótico possível, e fotografar os praticantes no meio da cidade. Então criei o projeto, criei a ideia toda, comecei a convidar algumas pessoas e isso foi crescendo. Há quanto tempo existe esse projeto? Foi em 2017, se eu não me engano. 2018. E um avisava o outro ou você falava direto? No começo eu convidei algumas pessoas que eu já tinha fotografado
e foi só um convite, só que um via do outro, e começou a crescer muito o volume, por isso que eu falei que foi a virada de chave. Chegou uma hora que eu não tinha mais tempo para fazer nada, eu tinha convite para viajar o Brasil inteiro e não... não era só no lugar. Não era só no lugar, eu estava no Rio. Disseminando a história. Exatamente, o Instagram, assim, foi uma onda, todo mundo vindo, então eu tinha... E foi mais por conta do yoga. Do yoga, foi exatamente por conta desse, esse daí. E aí eu decidi em 2018 que ia largar tudo e ia viver da fotografia. E aí comecei a viajar. E daí as pessoas, né, os praticantes de yoga que te buscavam para fazer um ensaio e você hoje eu tenho o meu Instagram, que é o Fábio Kelly, tem o Yoga Versus Caos, então eu anunciava nos dois. Eu via a quantidade de pedidos e comentários de São Paulo, por exemplo, que é o principal. Juntou 10, 15 pessoas perguntando, eu abro a agenda, falo, normalmente eu fico uma semana na cidade, falo, vou estar aí do dia 10 ao dia 15, por exemplo. Nossa, que legal. E aí as pessoas vão contratando o ensaio, então eu vou preenchendo, às vezes eu faço 6 ensaios no dia, um atrás do outro. E... São muito lindas. E eu acho mais interessante, Fábio, você dizer, primeiro que eu achei que você praticava. Hoje em dia eu pratico, mas achei que já no começo, porque não dá a sensação, você, posso falar yoguês, tá certo? Quem pratica yoga não? Yogi ou yogini? Eu não sou nem ainda bem que eu perguntei. Ainda bem que eu perguntei. Pode inventar as palavras. Não tem problema. Explique, por favor, me dê essa aula. Yogin ou? O yogi, que é o masculino, e o yogini é o feminino. Pronto, então tá. E tem plural ou não? Não, acho que é dos yogis, talvez. Desculpem as pessoas que estão ouvindo e vão dizer que a gente vai te dar aula. Eu também não sou nenhum expert, mas... Não, mas é bom perguntar. Mas enfim, eu achava que você praticava assim. Eu acho que nesse contexto todo, várias coisas da minha história, isso eu falo para a maioria das pessoas, a nossa fotografia está muito relacionada à nossa vivência, à nossa história, né? Claro. A gente retrata o que a gente carrega, a nossa bagagem. Com certeza. Então, por exemplo, por Yoga Versus Caos, eu retrato muito a arquitetura dos lugares, o movimento do corpo, da atividade física da minha vida inteira. Então, o desenho me ajuda com perspectiva, com tudo. Eu ia falar, você, através do desenho e da educação física, o que acontece, né? Em geral, a educação física você estudou, né? Anatomia, biomecânica e tudo. Aí fica no teu, porque a gente trabalha com isso, né? Que você estudou, com que você vivenciou. Às vezes a pessoa nem fez o curso superior, mas ela vivenciou, como você disse, eu achei muito legal você contar que a tua família vem de uma área criativa, de um lado, e outro lado é criativa também, mas o corpo está ali ligado. Sim. Então, assim, você vem de uma família, só faltou o circo, né? Só faltou o circo, é verdade. Né? Porque, assim, vem desse Mas lado. Uma coisa interessante, por exemplo, os dois lados de família são muito criativos, mas não tem ninguém de business, por exemplo. E quando você vira um fotógrafo autônomo, você tem que tomar conta dessa área. Então foi onde eu bati mais cabeça, onde eu tive que estudar mais. E não é só estudar fotografia, luz, tem que virar um homem de negócio, uma mulher de negócio. É o escritório, né? Exato. E tem todos os funcionários do escritório, você... Eu não queria sair dessa foto aqui pra gente comentar muito um pouquinho. Essa foto, além dela estar linda, aliás, parabéns, essas fotos são lindas. Obrigado. Mas conte pra gente um pouquinho do processo dessas fotos aqui. Como é que essa você foto, faz? por exemplo, é no metrô do Rio de Janeiro, e eu já fui convidado a me retirar de muitos lugares fotografando, no metrô do Rio de Janeiro, inclusive. Então eu entrava com a câmera, a pessoa já viu uma câmera maior. O Henrique deixou a mãozinha ali pra mostrar que a mãozinha tá praticando também. Não aparece pra galera assim. Não, pra quem não tá vendo, tem uma mãozinha que é o cursor dele, que ficou bem bonitinho. Bom, então o metrô ia parar, eu pedi pra ela sentar ali em uma dos acessos de saída, eu sabia que aí saía a multidão por causa do horário, e a ideia do processo é esse, pegar o caos da cidade. Então quando abriu a porta, e é muito curioso, tem várias fotos, eu acho que eu não separei nenhuma assim, da cara das pessoas vendo a situação. Eu acho que tem uma também no metrô que tem uma pessoa assim, um cara esticando a mão pra menina pra perguntar se ela tá passando mal. Nossa, então, achei que não, achei que era tipo tem, gentileza, sabe? Então tem as reações mais diversas. Uma expressão linda. E aí, então, quando eu falo do processo, na verdade, processo de criação, né? Você conversa com a pessoa e vê o que ela quer, ou você já vem apresentando a tua ideia? Normalmente, esse ensaio, por exemplo, é bem amarrado, isso é em BH. Os carros estão vindo lá atrás, então tem que ser super
né? tem que ser sempre Super super rápido. rápido. Adrenalina, adoro. É um olho no... Claro, se eu tenho que regular a câmera toda na hora, né? Não deixo nada no automático, é tudo manual. Então tem que ficar de olho nos modelos, de olho no que está acontecendo Sim, em porque os modelos não volta, tão de nem olho vindo. dependendo dos centros. Eu sempre vou para os centros aí, então com o risco de Perigoso, assalto, né? essas coisas, né? Você Então vai tem que sozinho, estar... você tem assistente? Normalmente eu vou sozinho, a não ser que a pessoa vá com alguém. Tá. Então, se eu entendi, você escolhe primeiro o espaço Eu arquitetônico, escolho né? o espaço, a pessoa tem direito a comentar. A pessoa tem direito a opinar, mas como o contexto é urbano, a pessoa não pode escolher, por exemplo, uma praça ou algum lugar com muito verde ou um bairro com muito verde. Engraçado essa foto que o farol do ônibus parecem dois Isso que eu coraçõezinhos. ia falar, 2 corações. Isso eu só vi depois. Não, Isso eu só vi depois. eu Na achei verdade, que não você fui tinha eu colado. que. Não, Você colocou, não fala foi. aquele cartão do coraçãozinho na frente. Eu pedi pra ele, peraí. Na verdade, não fui eu nem que vi na hora, foi a menina, na hora que a gente tava vendo as fotos. Mas eu dou a opção da pessoa escolher se tiver algum lugar específico, mas eu normalmente, para esse tipo de ensaio, eu prefiro os centros das cidades. Então, se eu vou para São Sim, Paulo. tem tudo a ver com o tema. A nossa arquitetura aqui, 100%, né? 100%. Mas isso eu acho muito legal, ele fazer essa união da arquitetura que está ali no teu sangue, você pode ter parado de fazer a faculdade, né, o curso superior, mas ela está em você, visão, nunca vai exatamente, sair. nunca vai e sair. aí o movimento, agora fiquei curiosa para ver os teus desenhos. Eu também. Puxa vida, eu não trouxe. Tem que fazer uma postagem depois. Mas dos engraçado desenhos. que na minha fase adulta eu tenho desenhado muito pouco. Eu desenhei muito até os 20 e poucos anos Também de acho que não dá idade. tempo, né? Dá de vez em tempo, quando é só dá. querer, não, dá Dá tempo. tempo a gente sempre arranja, né? Mas de madrugada. Sempre a gente tenta arranjar, né? Eu poderia, se fosse minha prioridade, seria. Não, mas você hoje desenha não. mentalmente, né? Mas você edita teu trabalho também ou você terceiriza? Eu edito tudo. Faz E tudo. essa aqui, aliás, né? Essa é bem interessante, Nossa, que gente, essa isso é parece muito um legal. Photoshop da vida, mas não. O cara veio correndo por trás dela. Não. Você dá pra ver que o cabelo dele tá levantando, tá com movimento, né? Meu Deus, mas ele salta muito alto. Ele saltou e tem um outro. E ela confia muito nele. Eles faziam o tal do acro yoga, que tem um movimento junto, né? verdade. Mas ele veio correndo e a gente conseguiu essa foto um dos primeiros cliques, assim, foi Vale super. um prêmio, vale um prêmio. Super fácil de fazer. A outra é mais complicada ainda, que ela tá com. Isso. Eu não sei se tá aí, mas a outra ela tá com o braço Eita. esticado e ele tá em pé na mão A dela. gente quer fazer ó. uma assim. Eu ia achar. Ó, uma assim, Tânia. Ah. Eu e você. Eu não sei Vamos. qual eu sou. Eu tô aqui nesse carro. Não, e outra coisa, eles estão de calça jeans. Eles não estão nem com uma roupa tão confortável, calça jeans, mesmo que tenha um stretchzinho lá. Né? Esse rapaz hoje ele tá fazendo. Ele e a cachorrinha dele, ele largou tudo na vida e tá num carro viajando pro Alasca, se eu não me engano, tipo rodando aquelas coisas bem de filme. E você já fez uma exposição desse trabalho? Eu tô com um projeto de lançar um livro e fazer exposição em todas as cidades que eu vou fotografar, que normalmente é Circuito legal. Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba. Eu vou convidar aqui no ar, sabe? Quando eu falo isso é um perigo, porque as pessoas estão ouvindo, é ao vivo, para você fazer essa exposição no Centro Europeu. Claro, vai ser um prazer. Então tá. Eu inclusive uma Falou época, claro. Falei claro. uma época da vida, eu comprei uma impressora da Canon gigantesca para estudar a impressão, porque me pediram um quadro para uma exposição do Rio de Janeiro e eu não entendia nada de impressão, então eu me senti meio leigo para aquele processo. Mas eu Era R$1.000 para trocar os cartuchos. Então eu falei, não, foi uma. Exatamente. Então não fiquei pouco tempo estudando aquilo, mas tem alguma coisa impressa, principalmente do. Nossa, que lindo isso. Com reflexo, né? E a Eu adoro cara do senhor lá. Os caras são sensacionais. Então, isso vale outro ensaio, que são as reações, né? Mas aí você tem que ser dois fatos, né? Aí você vê quantas pessoas estão olhando para ela e o cara não me viu, eu tava agachado. Esse aqui também, esse, aquele. Maluca, sentando. E ela nem abriu o olho nem respondeu ele. E aí ele virou e me viu, ele ficou super sem graça, ele pediu de verdade, desculpa. elas se concentram? Sim, é pra foto, assim, ela não tá meditando nem nada, Claro, a postura é pra foto, mas ela não deu bola pra ele. Me lembra um gatinho aqui, que eu acho que, eu não sei se foi em Congonhas, mas um cara fotografou o gatinho descendo a escada rolante e as pessoas não pegavam
achando que era pra fazer uma propaganda, e o gatinho lá, as pessoas... Eu já resgatei um filmando. gatinho em Congonhas. Ah, nossa, sério? Congonhas é um lugar, então. Mas ele era exato. micro, assim, eu tava entrando pra pegar o avião, perdi o avião porque eu tava Por causa do atrasado de um gato? trabalho. Não, Ah, É porque eu fiquei tava... com o gato. Foi nesse meu primeiro trabalho de fotografia em São Paulo. Eu sabia que eu ia perder o avião, porque eles me deixaram muito em cima da hora. E aí eu tava esperando o pessoal pra me pegar de carro, pra eu ia ter que ficar mais um dia. E aí entrou o gatinho, um micro, aí eu peguei o gatinho e ele tá até hoje lá com a menina que eu fui buscar, entreguei pra ela. Que legal. deve ser filho desse que filmaram. Não, viralizou, faz o quê? Meses, né? Mas eu acho que ele se assusta com barulho e foge, alguma coisa assim. Ele era muito pequenininho. Mas A arquitetura sempre bem enquadrada, né? Eu adoro Você cuida corpos. muito Você dos gosta. fundos, né? Do que você fotografa, assim, a gente vê que tem e muita tem essa composição, questão do né? simétrico e assimétrico. O pezinho bem pezinho, sujo. que legal. Fica a marca registrada do projeto quase, o pezinho sujo e as fotos na faixa de pedestre, E eu, com os como- carros no fundo. eu adoro olhar para baixo, sabe? Adoro essa coisa. Até eu faço exercício com os alunos, sempre olhe por baixo. Se tiver os nossos alunos aqui escutando, veja, olha os resultados. Como Às vezes a gente muda um pouquinho o ângulo e muda completamente a foto, né? Então não pode ter preguiça de se movimentar. mexer, né? Normalmente você fica muito na altura dos olhos, Sim, né? antes da gente começar eu comentei num dia de fotografia do Yoga versus Palestra, eu adoro. Essa é muito linda. Essa era na saída do metrô, pertinho da casa que eu morava no Rio, e eu sempre passava por aí e imaginava essa foto. Então teve um dia que eu falei, vamos terminar o ensaio aqui. Eu fazendo aqui leitura depois falo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é muito simétrica a arquitetura e a simetria, a quebra corpo, né? que você faz é no corpo e nas pessoas. Né? Então isso é gostoso, tem uma harmonia, dá harmonia, né, para olhar. E o preto e branco aqui ficou muito interessante. Sim, eu sempre gostei muito do preto e branco. Bom, aí falando de yoga, Essa é essa sensacional, também essa em adoro. Lisboa. incrível. Aí veio o ensaio feminino junto, andou Sim. meio junto. O Isso que eu ia ensaio perguntar, Como é feminino que daí começaram? foi antes do yoga, na verdade, foi quando eu comecei a fotografar moda, e eu gostava de fotografar moda, mas no Rio acabava aparecendo Aquele senhor bastante... olhando o de branco. Começou a aparecer bastante gente conhecida pedindo ensaio. Ensaio. E aí eu trabalhei muitos anos com o público, né? Meus primeiros trabalhos foram em loja, vendendo roupa, e depois com educação física. Então foi muito fácil a parte humana dos ensaios, a direção da modelo e assim. Então foi uma coisa bem natural. Então eu comecei a ir para o lado foi antes do yoga, comecei a fazer os ensaios femininos, não por ser feminino em si, poderia ser masculino, mas homem gosta menos. A mulher procura mais, né? Ser A fotografada. mulher procura muito mais, não recuso nunca fotografar nenhum homem, nem ninguém. Fotografo, nunca fiz casamento e não tem. vai ser minha praia, não vou ser. Fiz evento algumas vezes para ganhar dinheiro quando estava começando, porque precisava pagar equipamento e tudo. Sim. Mas hoje em dia eu acho que dificilmente eu faria, também não gosto. Isso também em Lisboa. É engraçado, tem essa mesma foto, tem com o sol. Eu gosto de fotografar sem sol. Eu gosto mais para esse Também tipo de gosto. foto. Mas o sol, em determinado momento, ele dá sombra e luz. Mas eu, que eu não sei se você... Eu já enxergo, eu às vezes estou fotografando, assim, e já penso, puxa, eu tô vendo essa foto já em preto e branco. Então, assim, essa aqui ela pede, né? Sim. E, bom, voltando pro ensaio... Você usa só a luz natural também, né, Fábio? Eu, quando comecei a fotografar mesmo, eu comprei canhão de luz, comprei flash, então eu tinha o equipamento inteiro e eu sempre fotografei muito sozinho. Então era chato Muita carregar, coisa, né? montar. E aí eu sempre gostei mais de luz natural. Se precisar, eu uso LED, uso flash, uso alguma coisa assim. Quando eu vou para São Paulo, várias vezes eu fotografo em estúdio também, apesar de não ser muito meu ponto forte, só se pedir mesmo. Sim. Diferente do casamento e do evento eu faço, não do casamento e evento Não é tem que me pagar muito bem. Mas cada eu um gosto na sua muito de luz natural, eu gosto muito daquela coisa de você e o ambiente. É uma coisa meio gente, aliás, uma coisa meio raiz. E assim, isso foi Isso é um você conhecido fotografando. meu passou e tirou essa foto com o celular e eu
nunca tinha me visto, né? Eu falei, nossa, a bolsa da modelo. A bolsa da modelo, a minha mochila, a minha câmera. Não, mas sabe o que eu acho legal? Que é real aquilo que a gente vê as figurinhas do cara, um pé na frente, outro atrás. Eu e a Charlie dando aula esses dias e eu fotografando a Charlie, que estava ensinando o aluno deitada por cima do muro. E um aluno de trás fotografando a Tânia, fotografando a Charlie. Eu tava tão ridícula. Quem tava pior? Eu por cima. Eu com as pernas assim meio... você tava ótima. Ótima. Não, mas aí você vê essas fotos, depois vira uma figurinha, por exemplo, a gente diz, puxa, a gente se desliga tanto que você põe o chapéu da modelo. Aí, na verdade, ó, você vê que tem gente lá do outro lado da rua olhando, Você né? tá fazendo mais... Sim. Isso é uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro, em Nossa Ipanema. Senhora. Então, essa é a Visconde de Pirajá. Os carros vêm da minha direção, né? Ali, né? Então eu tenho que estar ligado o tempo inteiro, Claro. mas eu não... É um olho aqui, outro lado. Exatamente. Mas... Mas muito legal, bom ter E aí eu essas achei fotos. engraçado porque... E eu já contei 600 agachamentos num dia. 600 vezes eu faço esse movimento em um dia Mas que bom, fotografando. você não precisa ir pra academia, cara. Aliás, eu preciso mais ainda ir para academia para não me machucar. Consegui fazer os 600 agachamentos. Exatamente. Bom, aí você entrou para a área também da educação fotográfica, né? Porque a gente tá juntos nessa. Você Exato, também, às vezes, é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, pela minha história toda na educação física, ensinando e tudo. Eu sempre gostei na parte de estágio que eu tive que fazer, eu dava aula em colégio, eu gostava de dar aula para os menorzinhos, então sempre gostei de ensinar. Então é um processo, acho que natural. Já vem, né? E eu tô cansando de viajar tanto e 5 anos de viajando sem parar mesmo, 2 cidades por mês. Às vezes normalmente eu fico mais tempo fora de casa do que em casa. Mas tua base hoje é Curitiba? Minha base hoje é em Curitiba, mas ao mesmo tempo eu tô mais fora de Curitiba do que em Curitiba. Quando eu estava no Rio, eu estava mais fora do Rio do que... Quando eu falo contigo, eu pergunto, oi, onde você está? As pessoas acham muito um glamour, toda hora ele está numa cidade, toda hora ele está fotografando. Não é isso, tipo, eu vou atrasar. Eu gosto, eu amo fazer isso, não estou falando mal. Eu amo fazer isso e foram escolhas minhas. Mas a tendência, e eu estava tentando fazer isso a partir desse ano, é cada vez viajar menos e ficar mais na minha base e tudo. Mas esse segundo semestre já foi por água abaixo, que eu já tenho viagem. Talvez eu vá em dezembro, janeiro para a Índia ficar 2 meses. Nossa, não, mas aí em 2 meses. Não é chato. Sei, a alimentação também não é tão fácil. Eu não conheço. Eu não gosto muito de comida apimentada, então lá é tudo super apimentado. Eu acho que até é bom pra matar algumas coisas. Charlie, no primeiro dia, no segundo. Eu já fui pro Egito 2 vezes e eu consigo imaginar que é bem parecido. A Índia eu não conheço, mas... Não posso falar porque eu não conheço mais as pessoas que vão, assim. Sofrem. Mas não vamos discutir isso aqui porque é maravilhoso lá. Mas você vai pra fotografar também? Vou... esse período exatamente. Esse período é um período importantíssimo para o yoga do mundo todo. Então vão os principais praticantes de um método que chama Ashtanga, que é o método, vão para praticar com o mestre, que é de lá. Então vão pessoas do mundo inteiro. São 500 inscritos no curso e mais outros tantos que ficam ali circulando. Então alguns professores são alunos, eu já fotografei os principais do Brasil e alguns do mundo. Então a ideia foi deles, olha, Fábio, eu conheço 3 fotógrafos europeus que ganham muito dinheiro e vão para lá todo ano, e você, tipo, é tão bom ou melhor que todos eles. Então uma oportunidade muito grande de você fazer um trabalho interessante, e não só fotografar yoga. A Índia deve ser um lugar incrível para fotografar qualquer coisa, né? Mas o evento em si não dura 2 meses, dura 4. São 4 meses. São 4 meses. Eles já foram 2 meses. Você vai um grupo que fica 1 mês, ou 2 meses, ou 4 meses, ou fica nos primeiros meses, ou nos últimos meses. Então é um período grande. Todo ano tem isso. Mas para você vai ser legal. E assim, é tão procurado que fica muita gente de fora. São só 500 vagas e fica, tipo, a gente pensa, muita gente de fora. Nossa, 500 vagas. Mas nesse tipo de vamos chamar evento, esse tipo de expedição, de viagem, realmente, eu vi esses dias que 1.200 pessoas acompanhando uma pessoa, mas aí a pegada não era yoga.
Mas a gente pensa, nossa, é muita gente. É uma loucura, claro. Imagina quantos voos, né? Mas enfim. Bom, eu acho que assim, é muito legal o teu trabalho. É muito legal, porque eu acho que assim, de tudo que a gente vê ligado à fotografia, e eu gosto muito quando a gente escuta, por exemplo, no teu caso, né? Mostrar esse teu trabalho, essa tua ideia, mesclar o caos com... hoje estamos vivendo um período bem complicado, né? As pessoas estão perdendo a paciência facilmente, também a ansiedade está no ar. E aí você vem com o caos e com yoga, que eu acho que isso é uma chapuletada, né? Uma lição, porque vamos se acalmar. Uma coisa curiosa é que na pandemia ficou tudo muito fechado, né? Ficou as ruas, as cidades desertas, e foi um período que eu tive muito trabalho, porque o yoga cresceu muito. Claro, sim. Então, assim que abriram os aeroportos, as cidades continuavam desertas, eu estava viajando para cima e para baixo para fotografar o pessoal do yoga, e a proposta de Yoga versus Caos mudou completamente. O caos eram as ruas desertas. Vazio, né? Então eu tenho várias fotos com tudo vazio. Nossa, e o caos era aquilo ali, parecia uma coisa de filme apocalíptico. Não, e veja, é histórico isso, né? Você tem esse documento ali, essa documentação, vamos chamar. Mas muito legal. Eu acho assim, é algo assim, a gente pensa, para pensar mais, porque o teu trabalho tem essa questão, né? Da gente ficar... E também comercialmente, pensando assim, e um outro nicho, lado. né? Que de repente, né? Hoje eu quantos sou, que tem hoje eu sou o também que as principal pessoas... fotógrafo de yoga do país. Pois é. Porque, E na foi verdade, uma coisa que foi por acaso. Mas foi por acaso, mas você soube aproveitar. Exato, por acaso foi aquilo da sorte que a gente estava comentando. Juntou a história de vida inteira, então quando chegou para mim eu estava preparado. Então, não, e Fábio, foi tão vamos por combinar acaso. que é muita criatividade. Porque você foi unindo aos poucos todas essas questões. Parece que tudo estava meio aberto. A sensação, enquanto você contava assim, e sabendo já um pouco do teu trabalho, a sensação que eu tenho é que você foi amarrando as pontas, e aí chega nesse resultado incrível, e fora o que você tem ainda para fazer, né? É muito legal ver quando a gente consegue associar tudo, né, que passou na vida, assim. Eu podia ter, quando começaram a me chamar para fotografar, eu podia ter continuado aquela mesmice que todo mundo faz, de fotografar na praia, na cachoeira, que eu continuo fazendo. Sim, É lindo. Tem gente que quer. Tem gente que quer, exatamente. Ninguém quer. Tem gente que morre de medo de ir pro centro da cidade e sentar no chão. Isso, ou não se sente confortável. Não é nem sentar no chão, tem vergonha, tem todas as questões, tem que respeitar também. É verdade. Mas é isso. Mas então... é isso, Fábio. Nossa, parabéns, agradecemos muito eu a que agradeço, um participação. prazer incrível estar aqui com você. Não, e fica a dica para quem quer ser fotografado, né? Porque imagino quantas pessoas nem têm ideia de que tem um fotógrafo que faz esse tipo de trabalho de uma forma tão criativa e artística, né? Então eu acho que isso vale muito para... você falou que no teu celular, eu ia dizer, no teu Instagram e no... São dois perfis. O Fábio Quer e o Yoga versus Caos. Depois a gente também coloca nos comentários. Não, mas eu acho que é bem interessante, porque até eu já imaginei uma pessoa assim, que eu pensei, nossa, acho que essa pessoa deveria ser fotografada pelo Fábio. Então, assim, são nichos que a fotografia... E aí que tá, é isso que eu ia terminar falando aqui, né, mas deixar com vocês, mas é isso do ser criativo. Então, assim, não foi uma coisa que nasceu, acordei e pensei, é isso, vou fazer pra minha vida. E as pessoas pensam que sim, que quando você tem um projeto, algo pronto, que você enxerga os resultados, quanto perrengue, aliás, qual foi o maior perrengue que você teve aí? Teve alguma coisa... Eu nunca, assim, passei por uma dificuldade muito grande em termos de assar. Algumas vezes divertido. Não coisa feia, ruim, não divertido. Não, você é muito calmo, muito tranquilo. Eu sou muito tranquilo. Pra me tirar do sério, assim, pra me deixar nervoso, é muito de ter que caprichar. Eu lembro 2 vezes na minha vida inteira. Então, normalmente é muito difícil eu sair, assim, me desesperar ou qualquer coisa assim. Eu Não, faço... só o fato de você ter sido chamado para fotografar moda com uma mega equipe e ter ficado tudo bem. Tá tudo certo. Eu acho que eu ia ficar uns 30. A partir daí eu ia ficar mais. Não, e assim, perdi o voo, peguei um gatinho. Assim, E o gatinho, o nome do gatinho virou Lucky. Eu chamei ele de Lucky. Ou seja, eu perdi o voo e... Sim, Lucky. Muito criativo. Mas a gente quer agradecer e altos papos.
vem no futuro. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar mais, que gaguejando, né? E... Podem me chamar sempre que vai ser um prazer. Adoro contar histórias. Legal, e a gente gosta de ouvir, né? Então é isso aí, né? Fiquem atentos que logo sai mais um episódio aí com mais um convidado especial do Sobre Olhares. Obrigada, Obrigada, Fábio. gente. Obrigado. Você já usou a fotografia para expressar o que você vê? Todos temos uma forma única de olhar o mundo. Com uma câmera na mão, podemos compartilhar e entender diversas interpretações do mundo à nossa volta. E para conversarmos sobre isso, eu, Charlie Tecchio, E eu, Tânia Buchmann, te apresentamos o Sobre Olhares, o podcast de fotografia do Centro Europeu. aqui nós vamos conversar com profissionais notáveis da área e compartilhar experiências, histórias, conhecimento e, sobretudo, diferentes olhares. Vem com a gente.